Chora pelo olho, né? Chora pelo nariz. O tempo todo, uma aguinha saindo. Então, a sequência hoje do capítulo 1, não vim destruir a lei. Vou abordar, então, o 6º mandamento. Os demais já foram abordados anteriormente e vamos seguindo ainda neste capítulo até explorar um pouco, né, sobre cada mandamento. Se bem que o 6º mandamento, que eu vou falar assim, existe muitas fontes, muitos autores que analisam os mandamentos, né? Mas especialmente o 6º, que é o que eu vou falar, existem muitas abordagens, muitas fontes, muitos autores, muitas obras da codificação que abordam o pensamento do livro dos Espíritos, o 6º mandamento, que é não cometer adultério. Os mandamentos da lei, quando a gente era criança, a gente decorava, né? Na igreja que a gente frequentava. A gente decorava esses mandamentos, né? E tinha que cantar, todos eles, né? Sem entender. Mas hoje, por exemplo, as igrejas vêm explicando o entendimento deles. E a doutrina também tem os seus pontos de vista. Adulterar, na acepção mesmo que já vem conhecendo, adultério quer dizer uma traição, uma infidelidade conjugal, né? A questão dos amantes, né? Abandonar a companheira ou o companheiro, independente de filhos ou não. Hoje em dia está muito disseminado essa mentalidade moderna, né? Não deu certo, vira as costas, já pega outro, né? Mas não é bem assim, porque algumas relações conjugais, elas seladas no documento civil e no documento religioso, esse é o considerado mais o civil do que o religioso, porque o civil garante as leis, né? Garante o amparo perante a lei. E o religioso garante o amparo perante Deus. Então, para nós que vivemos aqui no mundo físico, levamos bastante em conta o amparado pela lei civil, certo? Para os filhos, para os cônjuges, quando há o caso de separação. Por que hoje vocês acompanham, talvez mais que eu, está muito assim, a promiscuidade tomou conta, a irresponsabilidade é muito grande. Qualquer desentendimento já é um motivo de separação. Porque as aproximações são muito rápidas, muito espontâneas. Não há um amadurecimento. Tudo precisa, hoje estudamos ainda sobre a semente de mostarda. Tudo precisa um tempo de amadurecimento para se conhecer, né? Aquele período do namoro, se conhecer. Hoje em dia não namora mais, já fica sem se conhecer a peça. Daí passa o período de encantamento, descarta a peça. Então não é mais uma pessoa, é uma coisa. Coisa a gente descarta quando não serve mais. Mas a pessoa humana, filho de Deus, como ambos são, tem uma outra
um outro molde de viver. Não é coisa. Agora também, por outro lado, a doutrina mesmo diz, quando num casal firmado legalmente, há muito desentendimento, muita briga e até violência, e tem filhos no meio, é preferível então a separação do que colocar em risco a vida dos filhos e dar um mau exemplo para os filhos. E que aquele que então tem condições de criá-los, segue criando. Essa é a lógica que a doutrina mesmo orienta. Antes que sofra os filhos, né, por conta disso, então que haja a separação. Incompatibilidade. Não deu mais certo. E sempre existiu, sempre existiu. Perguntavam para Moisés, perguntaram para Jesus, por que Moisés deu a carta de divórcio? E Jesus respondeu, o quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Então, não dá para dizer que o homem é o maior culpado. Ainda existe muito machismo, em que ele decide, ele manda e tem que ser do jeito que ele quer. Mas também, em contrapartida, convenhamos. O bicho mulher também não é fácil. Algumas situações. Então, se houver um acordo que os dois vão construir junto, vão combinar, beleza. A família vai seguir seu curso. Mas se for o contrário, que eu falei antes, a própria doutrina, como Jesus, por causa da dureza do vosso coração, então, ela orienta, então, antes que se mate, então que se separe. E que se defenda a prole, que já tem. E quem tem condições, vai, então, dar a guarda para essas crianças, esses filhos. E assim, tranquilo daí. Segue tranquilo um e segue tranquilo o outro. E às vezes segue como amigos, não como inimigo. Não é que precisa ser inimigo, seguem como amigos. Ambos olhando pelos filhos. Às vezes entra num acordo, divide as responsabilidades, né, de despesas e tudo, de cuidado, de atenção, de carinho, divide, tranquilo. Não deu mais, não deu, não é leviandade. A leviandade é aquilo que a gente sabe por aí. É a leviandade. E essa rapidez é o que dá. Primeiro encontro já vão junto. E agora tem até outros meios, né? Se conhece pela internet e já se encontra e já está tudo certo. Mas tem, no meu ponto de vista, pessoal, tem que ter esse período de amadurecimento. E mesmo assim, às vezes, poderá não dar certo. Porque às vezes um esconde e outro esconde o seu temperamento, né? As suas manias, seu gênio. Esconde até que dá, né? Mas quando um dia é revelado, daí começam as brigas.
desentendimento, não tem parceria mais. Mas a palavra adultério em si é falsificar, é não mentir, não trair a confiança do outro. Seja amigo, seja namorado ou namorada, é não contar um segredo que te foi confiado. É não vender uma mercadoria. Pega para ti, não quero mais. E assim segue. A trair a confiança. Por exemplo, assim, também numa empresa, por exemplo, tem alguém que tem que gerenciar, isso é normal e precisa ser assim. E os funcionários que trabalham, conseguiram aquele emprego, têm aquela remuneração, não são fiéis ao patrão. Adulteram a confiança do patrão e se botam contra o patrão. Talvez podemos ir até um pouco mais longe. Numa instituição religiosa, vamos pegar a doutrina espírita. Aqui, na doutrina espírita, não a nossa casa espírita, na doutrina espírita, muitos irmãos se aproximam da doutrina, mas a intenção dele não é sincera. Ele tem um outro objetivo. E com o tempo, ela começa a conhecer a doutrina, começa a ver que não é bem isso que ela quer para ela, porque a doutrina espírita, através das suas falas, seja em livros, ou seja através do expositor encarregado, ela, e através dos mentores, quando ele se manifesta, não põe panos quentes em gente de má índole, que quer se colocar de vítima, na posição de vítima. Sempre o Márcio é um dos, e os outros também, que muito bateu em cima. Eu sou culpado do meu sofrimento. Eu sou a única culpada. Por que eu tenho que dar culpa para o outro? Ele me levou a fazer isso, né? E se tu for olhar ali para o lado esse é adulterar. O que a doutrina prega? Né? A pureza doutrinária, a doutrina de Jesus, o cristianismo primitivo, que é a simplicidade, sem interesses de ganhar fama, se tornar famoso, sem interesses financeiros, também que não é se enriquecer. Ninguém tem esse intuito dentro da doutrina espírita. Todas as nossas casas espíritas, hoje estamos comentando sobre no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, que não tinha recurso. Então, Mateus e o Zaqueu também se despojaram de todas as suas riquezas para poder sustentar o trabalho. E tinha uma casa que eles construíram, tipo um ranchão,
chamado Casa do Caminho, em que ficavam albergados lá os trabalhadores, que são os apóstolos, e dali se organizavam e saíam, né? De uma cidade para outra, fazer o trabalho de evangelizar a humanidade. E ali também, nessa casa, era abrigado os sofredores, os necessitados, bem lá no começo, no tempo de Jesus. E logo depois que Jesus também não estava mais fisicamente entre nós. Eles seguiram, quer dizer, não adulteraram os ensinamentos do Cristo. Viveram na simplicidade e na pureza. E a doutrina espírita, muitas casas espíritas pagam aluguel, tem imposto, tem a luz, tem a água, tem como é que se diz, a contribuição da federação, né, que tem que pagar a federação também. Muitos pagam para fazer o imposto de renda, né? Pagam para fazer o imposto de renda também. Nós temos os colaboradores ali do escritório que a AIDE trabalha, sempre fizeram a declaração. A luz, a água, um sempre pagou, o outro pagou, e a gente vai se dividindo na simplicidade. Como na época, na simplicidade. Sempre cuidando que as famílias dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, não passassem necessidade. E arrecadavam daí donativos, assim, em bom sentido, né? Para poder sustentar as despesas deles. Então, até hoje, ela tem se esforçado, apesar de ter no meio alguns que adulteram um pouco a doutrina. Nós vamos fazer um de adultério, mas não é só no sentido de casamento. Tudo que é adulterado. Mas de verdade mesmo, eles vivem na simplicidade, na dificuldade. Tipo a Federação de Santa Catarina, eles sobrevivem dessa mensalidade da FEC, das vendas de livros, que eles pedem para comprar livros da Federação, porque eles ganham uma porcentagem mínima ali. Então, só para vocês saberem o que é adulterar, é não querer inventar coisas que vai dar dor de cabeça. O cônjuge, quando adultera, quer dizer, ele pratica adultério, ele vai causar dor de cabeça. Uma separação nesse sentido aí, se tiver filho, vai causar. O lesado, ele vai sentir raiva, sentir ódio, vai querer isso, vai querer aquilo, está revoltado, só causa mal para a própria alma, de um e do outro. Só vai ficar com ressentimento, com desamor, dificuldade de perdoar, não vai relevar fácil, a não ser que entre no acordo, que é o ideal. Daí está tudo numa boa. Beleza, convive, se cumprimenta e tá numa boa. Mas caso contrário, então esse adultério, na época de Jesus e na época de Moisés disse, não tinha outro jeito, tive que dar a carta de separação antes que se mate. Então que se separe, né? E proteja os seus filhos. É isso aí, tranquilo. E não guardar o ressentimento. Não guardar o ressentimento. Falando em união conjugal. Esse mandamento está no Êxodo. Fala da proibição do adultério. Falando em casamento. Proteção do casamento. Um sacramento que dá origem à família.
Só que se for uniões levianas, de durar alguns meses, não tem família. Não é união carnal, não é abençoada por Deus. Para os cristãos, adultério é uma ofensa grave, que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Ele nos obriga a respeitar os corpos e nos convida a seguir um caminho que às vezes é difícil, é árduo, porque as dificuldades maiores ainda eu digo que é a financeira para alguns. E sofre, luto e trabalho juntos e constrói e superam. E para outros não é. E as vantagens até que dure. Não constrói. Porque não alicerça nas bases cristãs. Não se respeita a pessoa. Passa a querer ser o dono daquela pessoa. E ninguém é dono de ninguém. Tem que viver no acordo, na amizade, no amor, na afeição amorosa. E isso é como você subir uma trilha para chegar numa montanha. Pedras, animais, feras, perigos, mas tu vai levando e vai levando. Quando tu vê, tu já é vovô, criou teus filhos, se encaminharam, agora tu tem teus netos. E quando tu vê, tu envelhece, feliz, vendo toda aquela produção, né, se virando também. Preocupado, claro, que estejam todos bem. Então a proibição do adultério está na proibição de qualquer impureza. Não só essa do corpo. Então esse tema aqui, ele vai colocar o dedo na ferida. E tudo que é desonesto mancha o homem. Se o homem age de acordo com a razão nesta área, então é um homem casto, um homem valoroso. Ele é fiel à sua esposa, ele é um trabalhador, ele é uma boa pessoa na sociedade, ele dá bons exemplos. Não depende de dinheiro, não. Isso aí não se compra. Então o cristianismo trouxe essa virtude, né, que é a fidelidade conjugal, antes das obras da justiça. Antes. A moralidade da intenção e a integridade da mente. Não é mente poluída, é uma mente sã.
E a nossa mente, ela fabrica muitas enfermidades e desequilíbrios para nós, de acordo com o nosso comportamento. Então Jesus falava, de sexto mandamento, não adulterarás, mas também o nono mandamento também fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas hoje, se você for olhar o comportamento humano, principalmente quando vê, às vezes na televisão, no YouTube mesmo, né, dancinhas, stripteases, vídeos, só provocando a sensualidade. As mulheres não respeitam o próprio corpo, andam seminuas, provocando os olhares maliciosos dos homens. Porque elas não se dão o respeito. Daí quem quer que respeite? Não tem. Mas vamos ver a primeira fincada do dedo na ferida. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? A castidade do corpo, mente, afeições, palavra e comportamento. Uma pessoa sensata, uma pessoa centrada, uma pessoa de respeito. Ela é a preservação dela em nós mesmos e nos outros. Nos preservar e respeitar os outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Ah, esses olhos, que apreciam tudo e se deleitam, né? Com algumas figuras, alguns vídeos, algumas imagens. Cuidado, que numa próxima encarnação tu pode vir cego. A temperança. Tempero, o que se põe na comida para ficar saborosa? Tempero. Um homem valoroso, uma mulher valorosa, quer dizer, tem temperança. E assim ela convive na sociedade com outras também assim, outros também assim, e vai ter uma sociedade sadia. A modéstia no vestuário. Não respeita o seu próprio corpo. Evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Não convém. Meu pai e minha mãe não merecem ver isso. Não, eu não vou. Não é em qualquer companhia, né? Mas tem períodos que parece que favorece mais, a pessoa tem menos juízo, né? Depois ela vai se moldando, vai se ajustando e vai se preservando. É normal. Adultério, o incesto, o rapto e todas as concupiscências desnaturais. Todas as imaginações e pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas,
corruptas, que corrompe. Corrupto não é só aquele que avança no dinheiro alheio, que corrompe, corrupto aqui no sentido de que corrompe a integridade de alguém. Se não for de alguém, vai ser da própria consciência. Daí até os sonhos já são diferentes. Os olhares lascivos, o comportamento imprudente e liviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão dos casamentos ilícitos. Uniões ilícitas. Todo tipo de união ilícita. Não é o natural. O permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentação deles. E frequentação. Os votos embaraçadores de celibato e a demora indevida de casamento. Uns querem ficar só festando e adiam o casamento. Tem uma namorada lá, reservada, mas primeiro ele quer aproveitar todas as outras. Mas é interessante, uma vez uma mulher, não sei se moça ou mulher, o que é, ela disse que tinha namorado 12 anos e ficou casada há 14. Não tiveram nenhum filho e se separaram. Que desperdício de vida. Mas tem mulheres que ainda querem ser tratadas assim. O ter mais do que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo. As mulheres, com perdão da palavra, quando dão para ser safada, dão de 10-0 nos maridos, nos homens. E quando eles estão indo, elas já estão voltando. O divórcio, o abandono injusto. Simplesmente não quis mais. Tá? Injusto. Não tem nada contra você, mas não dá mais. Quer dizer, desgastou, não tem mais amor. A ociosidade. A vadiagem faz coisa. Como é que tem a palavra? A frase? A mente desocupada, oficina do diabo. Aí ele tem que se ocupar com alguma coisa. E hoje muito mais ainda. A beberragem e a sociedade impura. Ele só frequenta ou ela ambientes específicos. Cânticos imorais, livros imorais, gravuras imorais, dancinhas, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza. Porque uma pessoa sadia que Deus criou, corpo e alma sadio, se presta a uma vida assim. E o pior, dissemina. Não é só para ele, ele dissemina para os demais, para os outros.
Tem mais outro dedo aqui, outra ferida. E ainda mais, o estupro, a violência sexual contra uma pessoa indefesa. Tinha uma mulher, quase que dava para dizer andarilho, mas não é porque aqui não existe, mas ela era tipo andarilho. Bem, eu não sei, a doutrina antigamente usava esse termo, mas hoje a doutrina não pode mais usar esse termo, mas a Viviane vai ajudar. A idiotia. Hã? Não, eu digo qual é o termo que usa. Se usa PCD. Hã? PCD. É, porque não raciocina. Ela vive assim, sabe? Não tem lógica, ela não tem raciocínio. Ela se alimenta, ela não tem noção de muitas coisas. Pois engravidaram essa mulher várias vezes. A Silvia deve conhecer esse caso. E até os filhos dela, uns foram vendidos, parece, para fora. Itália vinha muito de uma época aí buscar criança. Pensa, uma pessoa indefesa. A pedofilia, que é o abuso e a exploração sexual de crianças para fins sexuais, que ainda produzem vídeos para vender. O crime que é. A homossexualidade, que é a relação de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena essas palavras. Não deitarás com um homem como se fosse uma mulher. É abominação. Está em Levítico 18, 22. A prostituição é a venda de serviços sexuais para o pagamento. O incesto, que é a união carnal entre membros da mesma família. Bem antigamente, não sei de nada assim, de casos assim, corriqueiros, mas bem antigamente teve um escândalo nesse sentido. E quando a filha foi ter o filho do pai, o pai se suicidou. E a criança foi mandado longe, ainda bem que não mataram. Era um guri. Pornografia. Tem pessoas que dá para dizer que é uma pessoa de respeito e com uma boa sanidade mental, que são viciados em pornografia e disseminam ainda com vídeos indecentes e imagens indecentes. Fala aqui também da masturbação e a estimulação liberada dos órgãos genitais para o prazer. Atos sexuais incompletos para evitar a fecundação, porque a finalidade da união do homem e da mulher é a prole, assim pela lei de Deus, criação, né? A impureza carnal é uma forma privilegiada dos espíritos das trevas. Espíritos das trevas, porque lá, nesses meios, nas regiões abissais, é o que tem para corromper a alma, porque dessa forma, para os espíritos das trevas, é mais fácil eles corromper essa alma. Que é uma alma? O espírito no nosso corpo. Alma. Se é uma alma boa, é uma santa alma, é uma alma abençoada. Quando tu quer, assim, descrever uma pessoa, sabe? Tu diz assim, é uma alma abençoada. Não tem maldade. Bom, então você tem que estar vigilante.
pois ele pode remover a tua fé, a tua devoção, o teu corpo e a alma corrupta. Corrupto quer dizer que corrompeu, arraste para desenfreada de prazer, idolatrando a carne. Idolatrando a carne. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero com ele. Nosso corpo foi emprestado para o nosso espírito viver temporariamente aqui, até cumprir as atividades que decorrentes daquela encarnação. São Paulo, ele exorta nós: abstenha-se das coisas impuras, e quanto à prostituição e de toda impureza e avareza, nem ainda que nomeie entre vós como convém o homem casto, o mesmo pode ser dito para a vulgaridade, trivialidade, que ele ainda tem lá no seu íntimo alguns comportamentos, algumas vontades impuras. Todas as coisas impróprias para um homem sadio, o homem no sentido humano, o homem ou mulher. Ser como convém. Devemos ser como convém. Filhos de Deus. Ou como que convém? Ser filhos de Deus. Se nós errar, nós vamos consertar. Se teve um período da minha vida que fui desmiolado, agora eu vou me ajustar. E eu sempre posso me ajustar. Porque Jesus sempre disse: vá e não peques mais. Ninguém se engane com palavras vãs, porque essas coisas que a ira de Deus desce sobre os filhos da desobediência. Se o sino bate aqui, tu vai para cá. Quer dizer, sino, que sino é esse, Aiden? Alerta. O sino da consciência. Ela diz para nós, a consciência, a lei de Deus é escrita da consciência nossa. Ela diz para nós. E quando nós fazemos uma coisa errada, ela nos acusa e nos deixa nós perturbados. Tu vê o bebezinho, lá de 6 mesinhos, ele está engatinhando, né? E ele vai lá e se agarra nas coisas, e mexe na coisa, e caiu e quebrou. E ele sai gatinhando rapidinho, se esconder da mãe. Porque ele já percebeu, a consciênciazinha dele, que ele não devia mexer lá. E agora que quebrou, que minha mãe não descubra que fui eu. E sai gateando, se esconder em algum canto. E fica espiando a mãe ainda. Minha mãe faz de conta que não percebeu, mas quem que quebrou? Acho que foi o gato, acho que foi o vento, né? Ai, ai. Se lembrar das crianças, a gente ri sozinho. O adultério, não cometerás adultério, significa fundamentalmente educar-se para o verdadeiro amor que respeite o outro como filho de Deus, que eu já tinha falado. Então, o sexto mandamento não deve ser visto apenas com prazer. O seu sentido é mais amplo e deve ser entendido a todos os atos da nossa vida. Não é só no sentido de união conjugal, do homem com a mulher. É no sentido dos comportamentos. Pedofilia, estupro, as indecências através de vídeos, de imagens, de fitas, de música, né? A pornografia toda em geral.
a exploração da criança nesse sentido também. E Jesus nos alerta sobre a malícia do nosso pensamento, pois tudo começa por uma simples ideia. Aí surgiu aquela ideia diabólica, né? E eu vou alimentando, e ela vai crescendo, como a sementinha da mostarda, né? Vai crescendo, vai se tornando uma planta, e já vai concretizando. Mas eu acho que é legal mesmo. Daí com as amizades, os convites, vamos lá, o que tem, o que nada, nada. Nada, isso que, ele tá, a consciência está acusando. Tu tem um compromisso em casa, tu tem uma família, tu tem uma esposa, tu tem um esposo. Bem assim, a gente vê coisas que até Deus duvida. Todos nós já temos isso aí. Já passamos por isso, de ver coisas que até Deus duvida. Mas são os humanos. Os seres humanos têm as suas medidas, né? Que nem sempre é a medida de Deus. Então, vamos analisar um pouco isso aí, no sentido assim também que, por exemplo, adultério pode ser também a pessoa maledicente que escogida a vida do outro e expõe. E no expor, ela já emenda mais um pedaço. Ela já inventa mais um pedaço. Expõe a vida do outro. Se nós temos filhos, nós não gostaríamos que os outros ficassem falando mal dos nossos filhos e espalhando, né? E de ninguém espalhando. Isso aí é adulterar a veracidade dos fatos. Aconteceu um acidente. Nossa, que baita acidente. Enche de gente curiosar lá no acidente, né? E já sai adulterando as informações, tirando as conclusões falsas. Adulterando. Então, adultério aqui, no sentido verdadeiro, ele é bem mais além, bem mais profundo. Ele começou com o casamento ali, no caso, né? A união conjugal. Mas ele vai abrangendo outros segmentos também. A gente possa, durante a semana, refletir um pouco e auxiliar, às vezes, as pessoas. Se a gente está aprendendo, nem sempre o que serve para nós. Às vezes serve para nós, mas às vezes serve para auxiliar, aconselhar outros também. Dar os pareceres da gente, opinião da gente, aconselhando, né? Que assim seja.